Glória a Deus. Olhando para a igreja, né? A igreja, a gente vê muitos bancos vazios. Tirando aqueles irmãos que estão enfermos, nós sabemos, né? O restante tirou férias também junto com o pastor. Eu acredito. Ainda bem que os que estão aqui creem em Deus, né? Mas, irmãos, é um motivo de muita alegria estar novamente aqui com vocês, para nós podermos juntos, né, conversarmos sobre aquilo que Deus tem para nossas vidas, que não são opiniões minhas, mas aquilo que a Bíblia traz ao nosso conhecimento. E sempre quando eu tenho essa oportunidade de ministrar, eu gosto de ouvir a voz dos irmãos, né? Gosto que os irmãos participem. Não gosto de me sentir sozinho aqui no púlpito. Às vezes a gente está aqui, fala e se sente sozinho. Então eu gosto de ouvir a voz dos irmãos, amém? Amém. Todos louvaram, foram envolvidos pelo Espírito Santo. Eu acho que estão aí com força, com os pulmões abertos. Meus irmãos, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante na vida do crente. Talvez já tenha se falado, tenha se ministrado, mas eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o poder da oração. Quem querer no poder da oração, diga amém. Amém. Mas você tem orado todos os dias? Alguns sim, né? Outros ficaram calados, outros ficaram em dúvida. E hoje nós vamos conversar um pouco e aprender um pouco sobre esse poder da oração na nossa vida, né? De que forma ele trabalha na nossa vida. Peço aos irmãos que estão com as suas Bíblias, mas se não quiserem abrir as Bíblias, vai estar também aqui na nossa apresentação. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola Universal de Tiago. Tiago, quem escreveu esta carta não foi Tiago, discípulo, mas sim Tiago, irmão de Jesus. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Epístola Universal de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Uma carta que foi deixada para as igrejas, não foi direcionada somente a uma igreja, mas foi uma carta universal direcionada às igrejas, e hoje também traz para nós esse conhecimento, hoje também traz para nós essa palavra. Versículo 16 diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Muitas vezes se prega nesse texto, mas só usa essa última parte. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas quando chega na hora de dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros, se esquece. Ninguém é culpado de nada. Todo mundo é livre. E hoje realmente tem uma doutrina pregada que ninguém tem culpa, né? Ninguém é condenado a nada, só quem me julga é Deus. Você que fala isso, só quem me julga é Deus. Saiba que Ele realmente vai te julgar. E Ele é justo. Falo muito, Deus é amor. Nenhuma das qualidades de Deus se sobrepõe à outra. Assim como Ele é amor, Ele também é justiça. E se você quer ser julgado por Ele, amém, é sua vontade. Você vai ser julgado, tenha certeza. Ele vai dar aquilo que você merecer. Tanto para o caminho estreito, como para o caminho largo e fácil. Então, meus irmãos, a oração é uma prática essencial na vida do cristão. O cristão sem oração não é cristão. Não adianta você dizer, eu sou cristão, eu sou crente, mas eu estou afastado e não ora. Ou então diz, eu estou bem com Deus na minha casa e não ora. A oração é uma prática imprescindível, ela é essencial na vida do cristão. E a oração, ela não é apenas um ato de pedir, porque muitas vezes nós achamos que a oração é só pedir a Deus. Eu vou me ajoelhar e vou pedir e o Senhor vai responder. Mas a oração é muito mais do que isso. A oração também é um ato de pedir, mas não é só de pedir, mas ela também é um ato de fé. Você sabia disso? A oração é um ato de fé. E a Bíblia nos confirma isso. Às vezes pode dizer,
Ah, pastor, eu sei que isso é um ato de fé, porque quando eu me ajoelho para orar, eu tenho que ter fé. Não, a Bíblia afirma que a oração é um ato de fé. Eu não botei propositalmente esse versículo na tela para que vocês pudessem abrir as suas Bíblias também, né? Manusear um pouco a espada. Mas se vocês abrirem no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, Marcos 11, 24 diz o seguinte: isso aqui foi Jesus dizendo aos 12 discípulos: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, prestem bem atenção, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Ato de fé, crer. Você só crê se você tiver. Vou fingir que estou perguntando de novo. Vocês só creem se você tiver? Amém, glória a Deus. Então, meu irmão, você só pode crer se você tiver fé. E quem tem fé em alguma coisa. Graças a Deus que a nossa fé é em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Quem disse isso, relatado no Evangelho de Marcos, foi Jesus. Quando ele saiu de Jerusalém, estava ali com os 12 conversando e falou este versículo. Então, a oração não é somente um ato de pedir, também é um ato de fé. E também é um diálogo profundo e íntimo com o nosso Criador. E é na oração que nós adquirimos o que? Intimidade. Por quê? Porque a oração é uma conversa. Como é que você adquire intimidade com uma pessoa? Não é conversando? Não é conhecendo? Muitas vezes a gente fala assim, o Senhor não tem falado comigo. Mas quanto tempo você tem parado para ouvir o Senhor falar contigo? Muitas vezes a gente se ajoelha para orar, a gente para orar, fazendo um movimento mecânico, um movimento de costume. Né? Às vezes a gente ora antes de uma refeição, tem gente que já é mecânico aquilo, senta na mesa para a refeição. Às vezes, quando tem a oportunidade de sentar com a família, às vezes nem sempre tem oportunidade de sentar com a família, a gente tem afazeres, aí baixa a cabeça, fecha o olho, então quando a família ora, e é mecânico. As palavras são quase repetidas, é quase um mantra, né? Mas a oração não é repetitiva, a oração é uma conversa. Aí você diz assim, pastor, eu não sei orar. Ué, você sabe conversar? Você sabe conversar, você sabe orar. Tire um momento para conversar com Deus. E na conversa, não seja só o tagarela. Pare também um momento para ouvir. Porque até no silêncio, o Senhor fala conosco. Então, meus irmãos, nós vamos se apegar um pouco mais aqui na carta de Tiago. O que ele diz? Aqui nessa carta, Tiago nos ensina sobre a sua importância, sobre a importância da oração. Principalmente no que diz respeito à confissão e à intercessão. Vocês sabem o que é confissão? Sabem o que é confissão? Se nós formos no dicionário, olhar a confissão também, juntamente com a Bíblia, confissão significa reconhecimento, admissão. Você admitir alguma coisa. Então a confissão é o quê? É você reconhecer alguma coisa. Você reconhecer o seu pecado, você reconhecer o seu erro, você admitir o seu erro, mas é também o quê? Reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Admitir que somente Ele, através dEle, é que nós chegamos ao Senhor. E a confissão e a intercessão hoje são duas coisas que se pouco faz na igreja. Você que ora todos os dias, você quando tira aquele momento com Deus, você tem pedido perdão pelos seus erros? Você tem pedido mudança do Senhor?
Às vezes você diz assim, eu não tenho erros. Eu não erro, né? Tem uns que dizem, eu não erro. Eu sou casado, eu sei muito bem disso. Eu não erro. Os homens já ouviram muito isso, né? Jovens que são solteiros, escutem Paulo, permaneçam solteiros. Mas se querem casar, meus pesos, parabéns. Então, meus irmãos, quando você ora, você tem pedido, Senhor, perdoa os meus pecados, me traz ao meu conhecimento aquilo que cometi, que te ofende, aquilo que tem atrapalhado a minha vida. E quando você tem orado, você tem feito também intercedido pelos seus irmãos? O que é intercessão? Intercessão o quê? É um ato de pedir e de solicitar algo para a outra pessoa, ou solicitar algo. Você tem orado pelos outros, ou você tem orado somente por você? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelos ministérios da igreja, pelo louvor, pelos jovens, pela ação social, pelo evangelismo, que é extremamente importante na igreja, pelo departamento infantil, que são aqueles que vão dar continuidade até quando Cristo voltar, pelo ministério de células. Muitos vão dizer, não, pastor, isso não é obrigação minha, isso é obrigação do pastor. Amém. Cada um acha aquilo que quer, né? Então, meus irmãos, como nós vimos aqui em Tiago, as duas principais coisas que ele fala desse versículo são a oração com confissão e intercessão. Ainda diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. Talvez você leve uma ferida muito grande no seu coração, talvez você leve uma marca muito grande na sua vida, mas saiba que existem pessoas na igreja, existe o seu pastor, quem você pode confiar, mas se você dizer assim, pastor, eu tenho vergonha de ir lá com o pastor Eliakim, ele é muito duro, ele é muito ranzinza. Tem o pastor Josafá, é uma pessoa extremamente amável. Tem o pastor Cláudio. Eu também sou legal. Pode falar comigo, não tem problema. Se quiser falar comigo, meu telefone é ligado 24 horas por dia. E a partir das 3 da manhã, se você ligar, você vai me pegar acordado. É mais ou menos o horário que eu acordo. A mulher disse que eu sou velho, que é velho que acorda de madrugada. Mas depois das 3 você ligar. Se mandar o WhatsApp, dificilmente eu vou atender, porque eu vou estar orando e eu não vou... Às vezes eu boto os alertas separados, então quando é de grupo, é um barulho que dá no WhatsApp. Quando é individual, é outro barulho. Aí, às vezes, quando eu vejo um individual de madrugada assim, eu dou uma olhada, porque pode ser alguma coisa importante, né? Mas a partir das 3 horas da manhã, eu estou acordado. Se quiser conversar, é só ligar, pastor. Vou orar por você, né? Tenha certeza. Então, meus irmãos, continuando. Nós vamos ver aqui 4 características sobre o poder da oração e seus efeitos transformadores. Primeira característica que eu gostaria de ver com vocês essa noite é a importância da confissão. Você vai ver como é importante confessar os seus pecados. E se ainda assim você não quiser confessar para nenhum dos seus pastores, nenhuma das suas pastoras, confesse para Deus. Procure um lugar reservado. Você diz, na minha casa, meu pai não pode ouvir, minha mãe não pode ouvir, meu irmão não pode ouvir. Procure um local separado, seja ele de Senhor, me perdoa. Mas não é que ele me perdoa para pecar de novo, não. É que ele me perdoa verdadeiro. Aquele me perdoa como Davi, que se derramava aos pés do Senhor em arrependimento. Então, meus irmãos, a importância da confissão. Vamos ler a primeira carta de João,
capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, veja bem, repita comigo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, a importância da confissão dos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Que promessa maravilhosa. Muitas vezes nós não queremos nos arrepender, nós não queremos confessar. Carregamos às vezes feridas que estão abertas, somente por isso, por não queremos confessar aos pés de Deus, por achar que, eu já ouvi de pessoas que cometeram pecados gigantes, que não vão para a igreja porque eu cometi um grande pecado e agora eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Mentira, muitas vezes, que o inimigo planta na mente das pessoas. Nenhum pecado que você tenha cometido é impossível de ser perdoado pelo Senhor. Basta que você se arrependa verdadeiramente. E aqui ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, a confissão, ela é um dos passos fundamentais na oração. Reconhecer os nossos erros diante de Deus e diante uns dos outros, muitas vezes nos liberta de um peso gigante. Quantas pessoas estão aí arrastando pesos, correntes presas às suas pernas, não conseguem romper? Justamente porque ficam carregando pecados no coração. Não tem força de pedir perdão do Senhor, de confessar o seu pecado aos pés do Senhor. Porque acha que o Senhor não está mais com eles. O Senhor está pronto para lhe ouvir. Mas para que Ele segure na tua mão, você tem que esticar a sua primeiro. Então, meus irmãos, saiba que a oração e o pedido de perdão, a confissão dos pecados nos aproxima da graça divina. E a oração, meus irmãos, dessa forma ela se torna o quê? O meio de cura. E essa cura que ela traz sobre a nossa vida, e essa cura que ela traz sobre a nossa alma, que são as piores doenças, são as doenças da alma. Na psicologia, com certeza, a pastora Cristina deve conhecer muitas doenças que afetam a alma das pessoas. A grande maioria dos problemas são problemas, o quê? Traumas que vêm da alma. Quando você é curado, através da oração, Ele restaura não só a sua alma, restaura a sua vida, mas também restaura os seus relacionamentos. Que relacionamentos são esses? Relacionamento de filho com pai, de pai com filho, de mãe com filho, de filho com mãe, de irmãos. Relacionamento de casal. Oração. Se você está com problema de relacionamento com a sua família, oração. Muitas vezes você vai dizer, pastor, é difícil. Continua orando. Ninguém diz que é fácil. Oração e perseverança. Mas se você está com problema e vai orar, não vai dizer assim, Senhor, mata, leva logo. Não. Né? O esposo está com problema com a esposa com o marido, aí eu vou orar aqui para o Senhor resolver meu problema. Você ajoelha lá e diz, Senhor, leva logo esse homem, né? Leva logo essa mulher. Cuidado para você não ser levado primeiro. Eu já falei para mim, ora por isso que tu vai ser levado primeiro. Então, meus irmãos, brincadeiras à parte, ore, entregue os seus problemas na mão do Senhor. Comece confessando os seus pecados para Ele.
Primeiramente, antes da confissão, você tem que reconhecer os seus pecados, pedir mudança de Deus. Olha, quantas vezes eu vejo crente falando: eu sou assim mesmo. Eu nasci assim. Vou ser sempre assim. Vou morrer assim. É o crente Gabriela, né? Todos os dias, meus irmãos, quando eu vou orar, eu pergunto: Senhor, me dá discernimento, para que eu possa reconhecer os meus erros, para que eu venha mudar. Esse é o mais difícil, porque a natureza humana em si própria, ela não quer reconhecer os seus erros. O homem nunca acha que tem que mudar, nunca acha que tem que ser diferente, nunca acha que tem que se arrepender. Muitas vezes a gente fica magoando as pessoas. Também vou botar um adendo, porque a atual geração se magoa com qualquer coisa, né? Tem um amigo que é pastor na Assembleia de Deus, e era líder de jovens. Vou contar isso rapidamente para vocês. Aí ele estava no culto, dirigindo o culto. Aí falou: jovens, sentem aqui na frente, jovens. Vocês estão aí atrás, sentem aqui tem lugar. E os jovens vieram sentar. Quando foi depois do culto, ele estava reunido e os jovens estavam chateados com ele. Aí ele falou: rapaz, o que está acontecendo com vocês? O senhor, olha a vergonha que o senhor fez. O senhor chamou a gente para sentar lá na frente. Meu Deus. No meu tempo de jovem, o pastor falava meu nome lá no púlpito: Júnior, eu quero falar contigo depois do culto, lá no meu gabinete. Todo mundo olhando para minha cara. Morri. Eu ficava rindo ainda. O pastor Sebastião sabe. Meus irmãos, peça mudança do Senhor. Reconheça que você precisa mudar. É o primeiro passo. Primeiro você tem que reconhecer que você precisa mudar. E depois que você reconhecer isso, peça a mudança do Senhor. Peça que Ele trabalhe na sua vida. Mas esse é o primeiro passo para você confessar os seus pecados. Reconheça que pecou. Reconheça seu erro. E depois que você pedir perdão, peça para o Senhor lhe capacitar, lhe dar forças para não cometer os mesmos pecados. E tenha certeza que se você fizer isso, você vai ter restaurada a sua comunhão com Deus. Segundo ponto, meus irmãos. Ponto importantíssimo. A oração como ato de amor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós falamos no primeiro ponto sobre a confissão. E agora nesse segundo ponto, a oração como ato de amor, ela se torna o quê? Uma intercessão. Será que você tem amado aos outros como Cristo te ama? Vou nem pedir para você amar os da rua, que às vezes a gente fica chateado, principalmente com aqueles que rasgam o lixo na frente da casa da gente, os catadores que deixam. Mas dentro da sua casa, como é que está o seu relacionamento com a sua família ou com aqueles que moram com você? Às vezes você diz: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, mas o que você tem refletido, o que você tem passado? Às vezes nós temos que dar o primeiro passo, aquele que dá o exemplo. Às vezes, se você quer receber amor, você também tem que dar amor. O Senhor conhece a cada um de nós. Não
pense que você vai enganar a Deus. Comece orando por cada um da sua casa. Quando nós oramos um pelos outros, quando nós intercedemos, nós estamos praticando o amor. Quantos aqui que são pais ou são mães oram por seus filhos diariamente? Levante a mão. E quantos aqui que são filhos têm orado pela sua família? Levante a mão. Glória a Deus. Eu ainda hoje, quando oro, eu oro pelos meus filhos, oro pela minha casa, oro pela minha esposa e oro pelos meus pais. Você pode dizer assim, pastor, mas o senhor já tem sua família? Tenho, mas meus pais também estão vivos. E a palavra de Deus manda o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Já que eu não posso estar lá com eles, mas eu estou aqui intercedendo por eles. Intercedo pelo meu irmão, pela minha cunhada também, mesmo sabendo que provavelmente não oram por mim. Brincadeira, né? Eu sei que eles não oram por ninguém. Então, meu amor, meus amigos, nós estamos aqui vendo que a prática de amor é você estar orando, intercedendo pelos seus irmãos. Quando você ora, quando você intercede pelos seus irmãos, a sua oração se transforma em uma expressão de cuidado. E essa expressão de cuidado, dentro da igreja, ela ajuda a fortalecer os laços de comunidade, os laços entre os irmãos. Então, meu irmão, ore, interceda pela sua igreja, interceda pelos seus irmãos. Nós temos irmãos enfermos, ore pelos seus irmãos que estão enfermos em casa. Ore por aqueles seus irmãos que não vieram ao culto. Eles têm os seus motivos, estão em casa. Ore pelo seu pastor que está de férias, ele também merece as férias, ele também tem que descansar. Ore pelos pastores que ficaram aqui. Ore pelos ministérios desta igreja. Mas ore. Mostre o amor que Deus tem colocado na sua vida, intercedendo pelos seus irmãos. Então, meu irmão, haja com a intercessão. Terceiro ponto. Esse aqui é um ponto que se fala muito. Justamente é o último trecho do versículo, é o que é mais usado nas pregações. O pastor às vezes diz assim, poder da oração do justo. Você sabe o que é justo? Sabe o que é justo? Não? Quando nós vamos olhar biblicamente o que é justo dentro da Bíblia, significa o quê? Justo significa alguém que pratica a justiça. Alguém que busca a retidão e segue os caminhos de Deus. É uma pessoa que se afasta do pecado e aproxima-se de Deus. Olha aí, afasta-se do pecado. O poder da oração do justo. Justo é tudo isso. Né? Alguém que pratica a justiça, busca a retidão, segue os caminhos de Deus e uma pessoa que se afasta do pecado. Será que você tem se afastado do pecado? Ou você diz assim, não, eu sou forte, eu estou aqui, mas eu sou forte, eu não caio na tentação. Você vê seus amigos sentados numa mesa, né, que não condiz com o que você vive, mas você diz, eu vou sentar aqui porque eu sentado aqui não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença sim. Você pode dizer assim, eu estou sentado aqui, mas não estou pecando. Mas você está vivendo a aparência do mal, e a aparência do mal é pecado. Onde fala isso, pastor, da sua cabeça? Não.
1 Tessalonicenses 5:22. Anote aí, leia na sua casa. 1 Tessalonicenses 5:22 diz o seguinte: abstende-se de toda a aparência do mal. Se você passar num bar e você me vê lá, com um taco de sinuca na mão, apontando aqui pode não ter nenhum copo lá perto de mim, mas vão dizer logo, o pastor está bebendo, está lá no bar. Não, mas o cara vai dizer, não, pastor, isso nada a ver, o senhor está com religiosidade. É a aparência do mal, é local para me estar. Quem me vê ali vai pensar que eu estou fazendo o quê? Olha aí o pastor. Né? Quem não é crente vai pensar, olha, eu vi o pastor, pode não estar uma coca de vidro, mas o cara não enxerga a coca de vidro. Ele vai enxergar só o taco de sinuca, o giz, e se tiver com giz na orelha, já não é mais um giz, é um cigarro. Aparência do mal, meus irmãos. Foge da aparência do mal. O crente se pega muito disso. Não, eu estou aqui, não tem nada. Essa é a palavra inimiga do crente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí você vai dizer assim, pastor, tem muita religiosidade. Tem pessoas que são tão espirituais que eles sentam no meio de pessoas ali que não são cristãs, que não praticam a obra do Senhor, mas você passa e de onde você vê aquela pessoa fazendo diferença no meio daqueles outros. Agora, se você senta ali e fica igual a eles, usando a desculpa que Paulo falou que me fiz de fraco para ganhar os fracos, você não está certo. Então, meu irmão, antes de você dizer o poder da oração do justo, seja justo. Haja com justiça, haja com retidão. Se afaste do pecado, se aproxime de Deus e viva de acordo com os princípios divinos. Olha, hoje a aparência do mal é muito grande. Hoje com a rede social, qualquer deslize que você dá, está na rede social, todo mundo está vendo, todo mundo está se escandalizando, e aí por aquele que vem o escândalo. Então, meus irmãos, continuando, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago nos traz aqui que quando nós vivemos uma vida reta diante de Deus, olha só, quando nós vivemos uma vida reta diante de Deus, nossas orações têm um efeito poderoso. A oração do justo pode muito, mas você tem que ser justo. Às vezes você pensa que só vir à igreja, já vou à igreja, já estou indo lá, já sou crente, já canto no grupo de louvor, já leio a palavra, já estou salvo. Não. Tem outros princípios que você tem que seguir. E ninguém disse que ia ser fácil. Às vezes é difícil, tem dias que são pesados, tem dias que são penosos. Mas a cada dia você pede, Senhor, me fortalece. Então, meus irmãos, a oração do justo, ela tem um efeito poderoso, mas é como eu acabei de falar, não significa que nós somos perfeitos, mas que nós buscamos uma relação sincera com Deus. E nós alinhamos o quê? Os nossos desejos. É o principal. Nós alinhamos os nossos desejos à vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos por uma coisa que só nós queremos, mas não sabemos receber a resposta de Deus. Porque a oração, ela tem 3 respostas, você sabia? Alguns acham que é sim e não, mas ela tem mais uma resposta. A oração, ela tem o sim, que é a melhor resposta. Né? O sim é a melhor resposta. Ela tem
a resposta mais dura que é o não. E esse ninguém quer receber, muitas vezes a gente não quer aceitar. E tem mais uma resposta. Tem a resposta do espere, que também é dolorosa. Mas pelo menos dá esperança. Espere. No momento certo, no momento que você estiver preparado. E muitas vezes você deixa de receber o espere porque você sai da vontade de Deus. A gente ora que é logo a resposta na hora, né? Sim. Aí quando vem alguém dizer, isso que te digo, tu vai receber um carro, uma moto. Aí vai jogar no bingão dos importados, que vai ganhar tudo, né? Meus irmãos, procure uma vida justa. Procure alinhar as suas vontades à vontade do Senhor. E se você viver essa vida justa, saiba que a sua oração vai ser ouvida. Não adianta só ficar repetindo. A oração do justo pode muitos de seus efeitos, que é só isso que se prega hoje em dia. A oração do justo. Mas você tem que viver uma vida justa. Quando estiver orando, peça do Senhor, Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? O que precisa ser restaurado? O que precisa ser mudado? Que minha boca só profira bênção na vida dos meus irmãos, por mais que eu não goste, mas me muda para que eu haja dessa forma. Quando eu vou deixar meus filhos na aula de manhã cedo, antes de a gente sair na porta, eu paro com eles e a gente faz uma oração bem pequenininha, bem pequena. Nós falamos 3 coisas. A gente conversa com o Espírito Santo. A primeira coisa que a gente diz, Espírito Santo, me guarde, para que Ele venha nos guardar de tudo aquilo que nós passamos durante o dia. A segunda coisa que a gente fala, Espírito Santo, me ensina, para que Ele nos ensine a como agir, a como estar, a como se manter na vontade de Deus. E a terceira coisa que a gente fala, Espírito Santo, me enche. Experimente fazer isso com seu filho antes de deixar ele na aula, de falar com sua esposa antes de trabalhar, de orar. Às vezes o homem vai trabalhar, a esposa vai trabalhar antes de sair. Os dois façam uma oração. O mundo jaz no maligno, meus irmãos. O inimigo está aí. Nós vimos que o inimigo foi lá perante Deus. Jó era um homem íntegro e reto, era um homem completo. E o Senhor autorizou que o inimigo tocasse nele, só não tocasse na sua vida. Mas ele perdeu tudo o que tinha. Deus restituiu depois. Mas porque ele perseverou na sua fé. Então, meus irmãos, ore. Quarto e último ponto. Já está ficando tarde, os irmãos já estão cansados. A transformação através da oração. Olha aí. Carta de Paulo às igrejas de Filipe, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 ao 7, diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Olha só. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só que você está inquieto com alguma coisa? Tem alguma coisa que está lhe atormentando? Tem alguma coisa que está lhe perseguindo? Se tem, aqui a palavra de Deus diz: não estejais inquietos por coisa algumas, ante as vossas petições. Em que são essas petições? São na oração. Seja em tudo conhecido diante de Deus pela oração de súplica com ação de graças. O que é súplica? Você sabe o que é súplica? Às vezes a gente vai lendo as coisas na Bíblia, né, e vai passando direto. O que é súplica, meu irmão?
Súplica é uma forma de oração intensa e humilde, onde se pede a Deus algo com grande necessidade e sinceridade. Então, se você estiver com súplica, se você estiver pedindo ali a Deus, com sinceridade, estiver pedindo de verdade ali, Ele vai atender o seu pedido. Então ele fala aqui, pela oração e súplica com ação de graça. O que é ação de graça? Vocês sabem o que é ação de graça também? Biblicamente, ação de graça é reconhecer e agradecer a Deus pelas suas bênçãos e misericórdias. Você tem orado com ações de graças, agradecendo a Deus pelas bênçãos que você tem recebido? Pelas misericórdias que você tem recebido na sua vida? Meus irmãos, a oração, ela não apenas nos conecta a Deus, mas ela também transforma a nossa postura diante das dificuldades. Quando nós levamos as nossas preocupações aos pés do Senhor, nós encontramos paz e clareza. Eu digo isso por testemunho próprio. Eu não venho aqui falar apenas o que eu estou lendo aqui, mas eu falo para vocês por testemunho próprio. Muitas vezes eu podia estar aflito pelas situações que nós passamos na vida, mas o Senhor tem trazido para mim paz e clareza. E a mudança que o Senhor proporciona não é só mudança nas situações que nos cercam, mas Ele traz uma mudança na nossa vida, Ele traz mudança nos nossos corações. Muitas vezes a gente ora para que haja uma mudança na nossa vida, mas a mudança tem que ocorrer em nós mesmos primeiramente. Se você não estiver preparado para a mudança, nada vai acontecer. Primeiro você tem que mudar a sua vida, mudar o seu coração, para que as coisas ao seu redor também mudem. Será que você tem influenciado bem as coisas ao seu redor? Será que você tem sido uma boa influência? Meus irmãos, quando nós oramos, nós somos reafirmados na fé e fortalecidos para enfrentar todos os desafios que são colocados à nossa frente. Será que você tem orado, buscado ao Senhor e entregado seus problemas? Será que você tem crido que a oração é muitas vezes a solução daquilo que você está passando? Será que você tem crido na oração? Ou você acha que Deus não está mais lhe ouvindo? As coisas estão difíceis. Às vezes o espere que Deus lhe falou, você acha que é um não, mas é apenas um espere. Fique de pé, meu irmão, nessa noite. Vamos orar, vamos estar aqui. Tem um louvor sobre oração em dó. Vamos cantar todos juntos. Pode o grupo de louvor quiser vir ajudar a subir. Eu não sou do canto, mas eu gostaria de estar com a igreja louvando nesta noite. E feche seus olhos nessa noite. Quando você estiver louvando, louve como uma oração. Entregue os seus problemas na mão do Senhor. O Senhor está aqui para tirar toda a culpa, para tirar tudo aquilo que tem te atormentado.